Olá, ouvintes da Palavra de Deus. Hoje eu vos convido a meditar comigo em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 17. Iremos aprender sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. É algo maravilhoso e nós vamos entender aqui na Palavra de Deus o quanto é importante nós vivermos segundo o Espírito e não inclinando-se para a carne, fazendo a vontade da carne, mas sim fazendo sempre a vontade do Espírito. A Bíblia é bem clara que a inclinação para a carne vai nos conduzir à morte. Morte espiritual e também depois a morte física. O que é o desejo da carne, o que é a vontade da carne? É pecado gravíssimo diante de Deus. E por isso não devemos fazer a vontade da carne. Muitas das vezes, meus amados irmãos, antes que eu entre aqui na leitura bíblica, eu quero deixar uma coisa bem clara. Nós entendemos que a carne, ela luta com o Espírito de Deus que habita em nós, para que nós não venhamos a fazer a vontade de Deus, mas sim a vontade dela, a vontade da carne. E quando você não faz a vontade da carne, ela geme, ela chora, você sente o seu corpo doer. Por quê? Porque a carne, ela quer que você supla os desejos dela, a vontade dela. E o Espírito, ele tem lutado contra esta vontade da carne, para que nós venhamos a fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus. É uma luta constante dentro de cada um de nós. E nós sabemos que esta luta, ela não para. Ela é constante, é o tempo todo. Vivemos em luta. Em todos os instantes, em todos os segundos, estamos lutando. Essa luta está dentro de nós. Mas quando nós deixamos a inclinação da carne e começamos a fazer a vontade do Espírito Santo, as coisas começam a melhorar na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui hoje meditando em Romanos capítulo 8, que vem falando sobre a nova vida debaixo da graça. O que eu disse? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. A leitura começa assim, falando para o nosso coração. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não
tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificou o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Meus amados irmãos, aqui nós entendemos algo maravilhoso e tremendo. Entendemos que o nosso Senhor Jesus, ele veio à terra pelos nossos pecados. Nós sabemos que Jesus ele veio à terra pelos nossos pecados. Porque o pecado, ele nos conduz à morte e à destruição de nossas vidas. Quando a Bíblia vem falando aqui para nós em Romanos capítulo 8, ela vem dizendo sobre nós estarmos diante da presença de Deus, limpos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, limpos de todo pecado. A Bíblia declarou e declara que o salário do pecado é a morte. E a inclinação para a carne, ela vai nos conduzir à morte. Nós não temos que fazer a vontade da carne, nós temos que fazer a vontade do Espírito. Eu falei anteriormente aqui no início deste vídeo sobre a luta constante dentro de nós. A luta do Espírito Santo contra a carne. É uma luta em todo o tempo. Está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de nós. A carne, ela geme, ela chora, ela pede socorro. Nós temos que ouvir a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer que nós façamos a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade do Espírito, não a vontade da carne. Quantas pessoas estão se inclinando para fazer a vontade da carne? Eu sei que é difícil, porque a carne ela geme, a carne ela chora. Se você não fizer a vontade da carne, você se sente mal, você sente o seu corpo doendo, você sente ansiedade, você sente nervosismo, você sente tantas coisas no corpo, na carne, porque a carne quer que você faça a vontade dela e por isso ela faz de tudo para que você venha se inclinar ao desejo dela, fazendo a vontade da carne e não fazendo a vontade de Deus. Uma vez você se inclinando, fazendo a vontade da carne, você faz com que o Espírito Santo de Deus se afaste de você. Uma vez você entrando em pecado gravíssimo, como está aqui na Bíblia Sagrada, que nos mostra que a inclinação para o desejo da carne, para a vontade da carne, vai gerar a morte, porque a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. A morte. Estou falando de uma morte espiritual que vai também causar a morte física. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que lutarmos contra este mal, nós temos que lutar contra essa força maligna que habita dentro de nós. Mas dentro de nós habita uma força maligna? Habita. Dentro de cada um de nós habita uma força maligna. E qual é essa força? Essa força é o desejo da carne, que quer nos levar ao pecado, à destruição da nossa vida.
nos afastando de Deus, fazendo com que o Espírito Santo se afaste de nós. Uma vez nós fazendo a vontade da carne, o Espírito Santo ele se afasta de nós, o nosso corpo se torna vazio, se torna oco. Um corpo vazio sem o Espírito Santo é como uma folha seca levada pelos ventos das ondas do mar. Ela não tem paradeiro e não sabe nem para onde vai, não sabe nem aonde vai cair. A folha fica sem paradeiro. Assim é uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus mais nela, devido aos pecados cometidos, ter se inclinado para o desejo da carne e não ter dado ouvidos à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo disse: não faça isso, não toque nisso, não toque na carne, porque a carne é pecaminosa e vai destruir a tua vida, o teu lar e a tua família. E uma vez nós não dando ouvidos à voz do Espírito Santo, nós acabamos cometendo pecados gravíssimos diante de Deus, devido fazermos a vontade da carne e não a vontade do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós entendemos aqui em Romanos capítulo 8, que vem dizendo assim para o nosso coração: aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Romanos capítulo 8, verso 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aleluia! Vamos meditar aqui mais uma vez neste versículo 5 de Romanos capítulo 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. Se você se inclina para a carne, você vai ser uma pessoa morta. Morta espiritualmente falando, porque você está se inclinando para a carne. Então é necessário nós lutarmos contra este mal. Aleluia. A Bíblia é bem clara que mostra para nós, aleluia, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte. Vou falar mais uma vez: a inclinação da carne é morte. O que é carne? Carne é o nosso corpo que deseja tudo que não vem de Deus. A carne é o que deseja, a carne é o que quer, aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus não aprova é aquilo que a carne quer. A carne quer desejo, a carne quer que nós fazemos a vontade dela, que satisfazemos desejos dela, mas Deus diz que a inclinação da carne é morte. Aleluia! A inclinação da carne é morte. Estamos falando que está escrito aqui em Romanos capítulo 8, verso 6. Mas também vai dizer que a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você quer ter vida, vida feliz, que você quer ter paz, você tem que inclinar para o Espírito, não para a carne, não para o desejo da carne, não para aquilo que vem destruindo a nossa vida. O pecado é maligno. Desde que quando o pecado entrou no mundo através de um homem, todos ficaram invadidos pelo pecado. O pecado entrou em todos através de um, mas também veio a graça de Deus que nos perdoou. Aleluia! E pela graça de Deus
Senhor, que Deus enviou o seu Filho em carne para condenar o pecado na carne, e nós não mais vivemos inclinados para os pecados da carne, mas sim inclinados pelo Espírito, para que possamos ter vida e possamos ter paz. Vamos orar e repreender estes pecados da nossa vida e pedir a Deus que venha nos fortalecer em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Vamos orar agora e pedir a Deus que venha nos fortalecer para que nós venhamos a vencer esses males que vêm de encontro com a nossa vida, tentando nos afundar no pecado, e para que nós não venhamos a morrer espiritualmente, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu estou aqui diante da Tua presença neste momento, ó Deus. Pai querido, eu peço ao Senhor que venha nos fortalecer espiritualmente, para que nós não venhamos a fazer o desejo da carne, e nem se inclinar para a vontade da carne, mas sim, meu Deus, se inclinar para o Teu Espírito, ó Deus, para que tenhamos vida e tenhamos paz. Deus, nos ajude a vencer os pecados, as tentações que vêm de encontro com a nossa vida, para tentar nos levar ao pecado, Senhor. Pai querido, que nós não olhamos para a carne, para o desejo da carne, para a vontade da carne, mas que nós possamos estar com os nossos olhos fixados nas coisas celestiais, Senhor, nas coisas que vêm de Ti, ó Deus. Pai querido, fortaleça-nos, Senhor, e livra-nos, Senhor, deste mal que tem lutado, Senhor, dentro de nós todos os dias, Senhor. Pai querido, a carne tem lutado, meu Deus, com o Espírito, meu Deus, para que nós não venhamos a fazer a vontade do Espírito, sim a vontade dela, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, coloco nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Peço a cada um de nós fortalecimento espiritual, para que possamos vencer esse mal, Senhor. Para que possamos, meu Deus, resistir à tentação, resistir e fugir da aparência do mal, Senhor. Que nós possamos resistir e fugir da aparência do mal. Meu Deus, não deixe nós olharmos para coisas que vai nos levar ao pecado. Que o Senhor não deixe nós olharmos, fixar os nossos olhos, meu Deus, em algo que vai nos levar ao pecado e destruir a nossa vida, Senhor. Pois a Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, Senhor. E por isso, meu Deus, não queremos morrer espiritualmente, meu Deus. Queremos que a nossa fé seja fortalecida, crescida diante de Ti. Não queremos que a nossa fé, meu Deus, venha esmorecer, mas que cada dia mais, Senhor, venhamos a estar firmes na Tua presença, ó Deus. Porque Tu tens sido o nosso Deus de geração em geração, e não temos outro Deus além de Ti, ó Deus. E por isso eu te peço, Senhor, meu Deus, vai queimando com todo o Teu poder todo este mal de pecado, toda essa tentação que vem nos atentando, Senhor, todos os dias nos rodeando para pecarmos contra Ti, ó Deus. Pai querido, a Tua palavra diz que a inclinação para a carne é morte, mas, meu Deus, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Que nós possamos fazer o que é certo, o que é correto, Senhor. Não queremos, Senhor, perder as nossas bênçãos, Senhor. Não queremos perder a virtude do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Pai querido, que este mal que tem agido dentro dos lares, o pecado, dentro do casamento, na família, destruindo família, destruindo casamento, Senhor. Que esses pecados de adultério, de traição, seja queimado com o Teu sangue, Jesus. Que este pecado, meu Deus, que age dentro da casa, meu Deus, levando as famílias em desespero, Pai, que levando, Senhor, um afastamento de Deus sobre a casa, sobre a família, sobre o lar, devido aos pecados cometidos, Senhor. Pai querido, que este mal seja queimado com o Teu sangue, e que as pessoas agora passam a se inclinarem para o Espírito, Senhor, para que tenham vida e paz dentro dos seus lares, Senhor, como diz a Tua palavra. Pois assim eu oro, Senhor, e assim eu já Te agradeço, meu Deus, acreditando, meu Pai, que agora nós estamos fortalecidos para vencermos, meu Deus, a tentação da carne, vencermos, meu Deus, a inclinação da carne e se inclinar para o Espírito do Senhor. Assim nós oramos
e te agradecemos e pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude, porque sozinho nós não podemos vencer a tentação do pecado, mas o Senhor conosco, nós venceremos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê que Deus agora estará te fortalecendo, se você crê que agora, a partir de hoje, você não vai pecar mais, você não vai olhar mais para a vontade da carne, você não vai se inclinar aos desejos da carne, à vontade da carne, mas você vai se inclinar à vontade do Espírito, que vai gerar vida e paz para você. Você vai dizer assim comigo: que assim seja, amém e graças a Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus, amém. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Aqui é uma palavra para você se fortalecer no Espírito Santo para vencer o pecado, porque a Bíblia declara que as únicas coisas que nos afasta de Deus é o pecado, são os pecados, ok? Então devemos o que? Lutar contra o pecado e se inclinar para o Espírito Santo de Deus, ok? Agradeço a todos que estão aí assistindo os nossos vídeos até o final. Você que está visitando o nosso canal, se inscreva. Você que ainda não deixou o seu joinha, o seu like, deixe aí para ajudar aí o nosso canal. Se inscreva, receba aí os vídeos da palavra de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, e que Deus possa os abençoar rica e abundantemente, ok? E até a próxima, querendo Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau.